Segue mais uma das minhas experiências como repórter fotográfico. Essa semana, pela 20ª vez, assisti o filme Batman Begins. Nele, o jovem Bruce cai dentro de um buraco. O pai, ao resgatá-lo, fala o porquê caímos. E também já responde logo em seguida, dizendo que caímos que é justamente para podermos nos reerguer. Isso me lembrou uma antiga passagem que aconteceu comigo. Como todo mundo sabe, repórter fotográfico passa diariamente por grandes desafios. É fotografar tragédia, é fotografar incêndio, é fotografar acidente aéreo, é fotografar conflito, é fotografar briga de torcida. Tem que transmitir a foto com a legenda devidamente preenchida, no tempo hábil, torcer para o chefe gostar e principalmente rezar para que no dia seguinte nenhum jornal publique uma foto que seja melhor que a sua. Pensando que vai relaxar, o peão nunca relaxa, porque afinal de contas, desde que quando ele começa a sua carreira, o cara começa a ser perseguido por um fantasma. Um fantasma mais feroz que o Darth Vader, que é o fantasma do passaralho. O passaralho nada mais é do que o apelido que se dá quando de repente, no meio daquela mar de tranquilidade da redação, aparece alguém com um facão e começa aquela demissão em massa. O primeiro cara que ele vê na frente é pescoço que já vai cortando. Assim, os passaralhos são coisas hoje em dia muito comum. Isso me fez lembrar também de uma antiga experiência que eu vivi, da qual também já fui vítima de um passaralho. Tava eu, a repórter e o motorista viajando por Minas Gerais, uma viagem de 10 dias. Acompanhando um dos candidatos à presidência da República. A nossa missão era colar no tal candidato, acompanhá-lo por toda essa viagem, onde ele ia fazer um raio-x de como estavam as condições das hidrelétricas no Brasil. Naquele dia estávamos em Furna, subindo num dos barquinhos que nos levaria pelo lago, onde iríamos fazer a foto do tal candidato fazendo a tal vistoria. Simultaneamente, paralelamente a toda essa confusão nossa lá em Minas Gerais, alguém na redação do jornal que nós trabalhávamos reuniu toda a equipe e já foi anunciando a seguinte notícia: que a partir daquele momento todo mundo estava desempregado. O passaralho tinha chegado naquela redação. Na hora, os meus amigos me ligaram, tocou o celular, eu dentro do barco, e recebi a seguinte notícia, de que todo mundo estava sendo demitido e que o meu caso ainda estava sendo analisado, porque afinal de contas eu era um fotógrafo dedicado, cara experiente, e o nosso caso estava sendo analisado. Já fui falando para o Vidal Cavalcante, que era um outro fotógrafo que também estava acompanhando o caso de um outro jornal que também estava junto comigo, e na hora falei: Vidal, faz uma foto minha agora em cima desse barco, que essa foto é histórica. Afinal de contas, acabo de ser demitido. E o cara fez a foto. Na noite, veio a seguinte notícia, que era para nós, profissionalmente, continuarmos a nossa viagem, fotografando, legendando e transmitindo, que o nosso caso sobre a demissão ou não estava sendo avaliada. Tudo isso para poder pôr um pouco de mel na nossa boca. Nos reservaram os melhores hotéis. Falei para a repórter: olha, não se iluda, estamos sendo demitidos pelo Darth Vader. Aí só nos restou uma coisa a fazer, que era cantar uma canção. E nós, juntamente com o tal candidato, cantamos a seguinte música: fizemos a última viagem e foi lá pro sertão de Minas Gerais. Porque tudo tem que ser levado no bom humor. Quando nós voltamos para São Paulo, lá estávamos nós, chegando na redação. Quando eu cheguei, só tinha eu lá na redação e o chefe burocrata. Todas as luzes quase apagadas, só tinha uma acesa que era eu que ia apagar. E o cara já foi me dando um papelzinho que eu também tinha sido demitido e que o passaralho também não tinha me perdoado. Peguei, assim, apaguei a luz e fui embora. Vamos ver no que vai acontecer. Para minha preocupação maior, logo depois, alguns minutos, alguns dias, acontece aquela explosão do 11 de setembro.
o mundo vai entrar em guerra. Já meio velho, já ficando para trás, com criança pequena. Aí que ninguém vai ter mais emprego, porque afinal de contas lá vem a guerra. E o negócio é fazer o que o seu Silvio, meu chefe escoteiro, ensinava, que nesses momentos tínhamos que pôr as nossas mágoas no bornal e cantar uma canção. E era o que eu fazia diariamente. Até que de repente, alguns dias depois, para minha surpresa, um telefonema a Salvador. Fui chamado para trabalhar num outro jornal. Estava empregado novamente. Mas isso sempre acende uma luz amarela. Agora, todo mundo que eu encontro, os meus amigos estão sempre falando que em algum lugar, hoje, mais cedo ou mais tarde, não está acontecendo um passaralho. É uma redação que de repente lá não sei aonde, o facão passou solto lá. É uma revista não sei aonde que o facão começou a correr solto lá também. É cabeça rolando para tudo quanto é canto. E o passaralho não perdoa ninguém. Então eu vejo muitos amigos meus vítimas desse passaralho. E a única coisa que eu posso falar para eles é manter a calma. Afinal de contas, o segredo é você respirar fundo, canalizar energias positivas. Por quê? Novas portas vão se abrir. Afinal de contas, não existe passaralho que dure a vida inteira. Portanto, vamos respirar fundo, ter paciência e principalmente ser feliz dentro do nosso possível. Amanhã será um outro dia.